Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Doravante, não sei ainda por quanto tempo, vai ser o texto base que nós vamos estudar. Nós estudamos a primeira carta de Corinto, Paulo aos Coríntios, aqui acho que foi, não estou lembrado ao certo, talvez um ano, 2 anos. Vamos olhar a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos olhar com atenção. Escolhi essa carta por causa do contexto em que os irmãos já estão tanto mais familiarizados com o que aconteceu, e aí nós podemos caminhar um pouco melhor. Todo início de livro é um pouco mais delicado, porque o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de seminário. Se nós fôssemos fazer isso nessa noite, nós gastaríamos toda a noite, quem sabe vários domingos, só para falar sobre contexto, sobre introdução, sobre geografia, uma série de coisas. Não que isso não seja importante, mas nós não temos tempo e talvez alguns de vocês nem tenham interesse em descer nessa profundidade de compreensão. Mas aqueles que têm mais um pouco de interesse, você pode, eu aconselho, você adquirir algum comentário bíblico, se você assim quer estudar. E aí, ao longo dos estudos, você pode, paralelamente, estudar alguns comentários bíblicos, ou então adquirir uma Bíblia de estudo. As Bíblias de estudo também são ferramentas úteis na compreensão de um estudo, de um livro como um todo. Todos os livros da Bíblia são escritos com um propósito. O autor tem um propósito em mente, às vezes tem até propósitos secundários, mas ele tem um propósito maior. No caso da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o propósito desse livro, quando Paulo escreve para defender o seu apostolado. Estava em questão, em jogo, os crentes da cidade de Corinto, alguns, principalmente falsos mestres que haviam se introduzido na igreja, estavam questionando abertamente e em outros momentos veladamente a autoridade apostólica, e eles diziam, no meio da igreja, o apóstolo Paulo é uma farsa. Paulo não é um apóstolo de Cristo. E eles diziam para as pessoas argumentos tais como, por exemplo, Paulo, como é que você sabe que o apóstolo Paulo viu Cristo? Você sabe que ele viu Jesus ressurreto porque ele disse. Então é um argumento muito fraco. Paulo está inventando essas coisas. Os outros apóstolos não. É notório de todo mundo. Você pode ir para Israel, você pode ir para outros lugares. As pessoas viram Pedro andando com Jesus. Mas quem é que viu Paulo andando com Jesus? Então Paulo é uma farsa, Paulo é um fracasso. Outros atacavam Paulo dizendo assim, que o próprio Paulo dizia em algumas situações que ele era o maior dos pecadores. Como pode alguém tão pecador ou alguém com tantas lutas aí ser um apóstolo? Então Paulo era atacado de diferentes formas. E até os judeus perseguiram o apóstolo Paulo no começo da sua conversão ferrenhamente, e Paulo, eu ousaria dizer que entre os apóstolos todos eles sofreram, mas Paulo certamente foi o mais perseguido. E o apóstolo Paulo escreve essa carta tendo o objetivo de dizer para a igreja que ele realmente é um apóstolo e que ele tem a autoridade do céu para dizer tudo o que ele diz. Mas, para que você entenda por que Paulo precisa defender o seu apostolado, nós temos que ter um certo contexto aí. Então, olha aí, hoje nós vamos pegar só 2 versículos. O verso 1 e o verso 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, já viu como começou a carta, hein? Ele mandando a carta já entrando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aí é suficiente, há mais assunto do que nós poderíamos cobrir nesse texto aqui, mas vamos... como eu disse, não vamos aprofundar tanto, vamos tirar lições práticas para isso. Então a verdade central, que é aquele ensinamento que você deve tirar, exercite com isso. Quando você estiver lendo a Bíblia em casa, lê um texto, pare e pense um pouquinho.
Qual é a lição? O que eu posso aprender desse texto? O que esse texto está tentando me ensinar? Se exercite nisso e você vai conseguir muitas vezes tirar lições que às vezes não estão tão óbvias, mas que com o tempo, com a ajuda do Santo Espírito, você vai poder compreender. A verdade central desse texto é essa: Deus é quem define todas as coisas em sua igreja. Vou repetir, isso é uma coisa óbvia. Para alguns para outros é uma coisa que é uma afirmação comum, mas que na prática não funciona assim. Vou repetir, o nosso Deus é aquele quem define todas as coisas em sua igreja. Tudo o que acontece na igreja é definição de Deus. Deus não pergunta para nenhum dos seus filhos o que ele deve fazer. Nós cantamos uma música no começo até que dizia isso do culto. Ele falava assim: tu não és um Deus que dependa de nada e de ninguém. Tu és Deus, é assim que você é. O Senhor não é um Deus formado por mãos de alguém. O Senhor não é um Deus tão fraco que possamos controlar. E a Bíblia apresenta a majestade desse Deus. E quando a igreja conhece esse Deus, a Bíblia vem e afirma: Deus controla, define tudo o que acontece na igreja. E se você não está satisfeito com isso, e você é um filho, Deus deve te disciplinar para que você aprenda. Se você não é um crente, aí você não vai entender, não faz sentido para você. Só quando Deus tocar a sua vida que você vai compreender essas lições. Então vamos aprender nesse texto hoje. Já que eu sei que Deus é quem define todas as coisas, vamos olhar nesses versos e ver então o que é que Deus define na sua igreja. O que é que Deus define que tem a ver com as nossas vidas. Eu fiz aí rapidamente, eu procurei colocar um mapa para te ajudar, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas depois pode pegar comigo o slide. Aí você, tentando situar você geograficamente, aqui você tem a terra de Israel, aqui você tem o Mar Morto, Mar da Galileia, aí você vai subir aqui, você vai entrar na região da Ásia. A região da Ásia hoje seria a região da moderna Turquia. E aqui, então, nessa região aqui, estão as 7 igrejas para onde, por exemplo, o apóstolo João escreveu as 7 cartas do livro de Apocalipse. Se você atravessar esse mar aqui, você vai ver a pontinha do que é a Grécia. Então você tem aqui nessa ponta a Macedônia, aqui para baixo você tem a cidade de Corinto. Não sei se você está conseguindo ver ali, se está tão nítido, para que você se situe para saber o que está acontecendo. Marcelo, se parar de funcionar, você muda para mim daí. Eu vou tentar aqui que ele está falhando o contato. Então, o que acontece nessa carta? A carta foi escrita, a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 57, finalzinho do ano 56 da nossa era. É muito provável que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós já estudamos aqui, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios foram escritas no mesmo ano. Dado a situação que eu vou mostrar para vocês do que aconteceu, e assim você pode perceber um pouco melhor. Qual é o contexto? Ali, aquela figurinha ali seria o apóstolo Paulo. Você viu que Paulo está perto de Corinto. Com isso eu quero dizer o seguinte: Paulo fica 18 meses, 1 ano e meio, o apóstolo Paulo fica pastoreando, ele funda a igreja em Corinto, ele inaugura uma igreja na cidade e ele fica 1 ano e meio cuidando dessa igreja, à frente da igreja. E a igreja cresce. Depois de 1 ano e meio à frente dessa igreja, pastoreando diretamente essa igreja, o apóstolo Paulo então segue a sua jornada ministerial. Para onde o apóstolo Paulo vai? Ele vai para a cidade de Éfeso, ok? Ele atravessa o mar. Normalmente as travessias eram feitas não assim direto, a maioria das vezes era feita por terra, até um trecho aqui, e atravessava por mar lá em cima. Era assim que acontecia. E quando o apóstolo Paulo deixa Corinto, depois de 1 ano e meio, a igreja é uma igreja problemática demais, Paulo vai embora e quando ele está em Éfeso, ele é informado, chega ao conhecimento dele, de que a igreja em Corinto se tornou ou tem permitido imoralidade. É por isso que quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê lá no capítulo 5, o seguinte dizer no começo do capítulo: geralmente se ouve que entre vós há imoralidade, e imoralidade tal que nem entre os incrédulos acontece.
Então Paulo está do outro lado do mar e Paulo chegou aos ouvidos dele a baixaria que acontecia na igreja em Corinto. Na cidade Paulo sabia que tinha baixaria, mas na igreja Paulo ficou sabendo que dentro da igreja existia um triângulo amoroso. Mesmo hoje no século 21 não seria aceito. Frequentavam a igreja, iam juntos para a igreja o pai, a esposa do pai e o filho. E os três tinham um contato sexual, eles tinham uma vida sexual em comum. Algo que não era a mãe do rapaz, era a madrasta dele, mas algo absurdo dentro da igreja. 2 homens possuindo a mesma mulher e eles não estavam no mundo, eles frequentavam a igreja. E Paulo falou assim, o quê? Chegou até Éfeso, vocês são famosos, olha, a igreja de vocês é uma igreja famosa. A fama de vocês superou a fama da cidade. Olha, geralmente, Paulo fala, não é uma vez que eu ouvi, é comum se ouvir do que acontece aí em Corinto. E as pessoas estão dizendo, olha, você já viu lá, tem uma igreja moderninha, em que tem 2 homens tendo uma vida marital com a mesma mulher. E Paulo olha para isso e vai sentenciar dizendo, olha, expulsem essa pessoa do meio da igreja e entreguem ela a Satanás para que ela seja destruída. Então o que acontece? Quando Paulo fica sabendo do que acontece, Paulo vai escrever uma carta. Eu coloquei a letra A ali, apenas para você entender o que acontece. O nosso estudo, não se preocupe, ele vai ser mais sucinto, mas eu preciso dar esse panorama para você entender. Paulo escreve uma carta, que eu coloquei como A ali. E o que acontece? Ele manda essa carta para a igreja para corrigir o problema da imoralidade. Acontece, pois, está pequenininho, você não vai conseguir ler. Essa carta, depois de lida na igreja, ela se perdeu. Então o que acontece é isso. Paulo manda uma carta para corrigir a imoralidade, a carta se perde. E nós não temos essa carta. Os coríntios leram a carta, tiveram acesso à carta, mas nenhum outro crente depois teve. Ela se perdeu. Isso significa que o que Paulo escreveu, que o que estava escrito naquela carta, não é texto inspirado. Viu como um apóstolo também poderia produzir material que não era inspirado? Se fosse um texto inspirado, Deus, existe uma doutrina chamada doutrina da preservação dos escritos, teria providenciado para que a igreja tivesse. E aí nós teríamos então 1ª, 2ª e 3ª carta de Paulo aos Coríntios. Pode ser que alguém ache essa carta hoje. Eu gostaria muito de ler o que Paulo escreveu. Mas Deus decidiu não trazer a conhecimento dos crentes de todas as eras o conteúdo do que Paulo falou. Muito bem, até aí entenderam? Paulo pastoreia Corinto, vai para Éfeso. Quando fica sabendo da imoralidade, escreve uma carta e manda para lá. Essa carta, depois de um tempo lida, alguns irmãos saem da cidade de Corinto e vão para lá falar com Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, fala assim, Paulo diz, chegaram aqui os da casa de Cloe e me informaram que no meio da igreja tem divisões, tem briga, vocês estão brigando muito. Uns de vocês dizem que são de Paulo, de Pedro, de Apolo, e alguns mais espirituais dizem ser de Jesus. Então Paulo fala, olha, eu fui informado do pecado de vocês. Isso não está legal. Paulo então escreve uma outra carta. O que acontece? Paulo chama Timóteo e escreve uma outra carta, que nós vamos chamar de carta B. Essa carta B é levada por Timóteo até a cidade de Corinto. E essa carta B é a 1 Coríntios que você tem na sua Bíblia. Ok? Então o que você chama na Bíblia de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, na verdade é a 2ª carta dele. Mas só para não confundir, eu estou colocando A, B, C para você entender ali. A 1ª se perde, a 2ª, o próprio Timóteo leva e entrega para a igreja. E é a carta de 1 Coríntios. Lá tem respostas sobre como lidar com casamento, viuvez, solteirice, relação do crente com carnes sacrificadas. Uma série de coisas Paulo orienta ali. O que acontece? Timóteo vai para a igreja, lê a carta, deixa a carta, fica um tempo e volta. Onde é que Paulo está? Em Éfeso. Timóteo volta para perto de Paulo e fica lá em Éfeso. E quando Timóteo chega, ele diz para Paulo o seguinte, Paulo, a sua carta tratou dos problemas de moralidade, tratou de uma série de coisas, mas eu estou muito preocupado porque chegou na igreja pessoas que estão se intitulando como apóstolos. Paulo, quando ouviu isso, ficou horrorizado. O quê? É isso aí, Paulo. Agora que você não está lá,
a sua carta vai lidar com a imoralidade. Mas chegaram na igreja líderes que estão dizendo que são apóstolos e que você não é apóstolo. Paulo olha para isso e fala, isso não dá para resolver com uma carta. E Paulo, que era um homem de fibra, eu acho que você deve ter percebido isso, se não percebeu nessa carta, você vai perceber. Ele decide fazer o quê? Informado por Timóteo da chegada de falsos apóstolos, Paulo atravessa o mar e vai pessoalmente em Corinto. E quando ele chega em Corinto, o apóstolo Paulo é humilhado, o apóstolo Paulo é ofendido publicamente por falsos líderes que estavam na igreja. Há um debate, há um ataque ferrenho a Paulo, e Paulo fica entristecido porque a igreja de Corinto, em vez de se posicionar ao lado dele, a igreja fica um tanto quanto omissa. E os falsos líderes combatem ferrenhamente Paulo. Tiveram coragem também de enfrentar o apóstolo face a face. O que acontece? Paulo vai embora da cidade de Corinto e volta para Éfeso de novo. E deixa Corinto lá na expectativa de que o povo da cidade, da igreja, se arrependesse do que tinha feito. E Paulo está muito bravo. Sabe o que Paulo faz? Paulo escreve uma outra carta, que nós vamos chamar de carta C. Essa carta é chamada de a carta severa. Ele chama agora não Timóteo, ele chama Tito. Timóteo já olhou e falou, não vou voltar lá não. Eu fui lá, eu vi, o bicho está pegando, Paulo. Se você, Paulo, foi e voltou, eu não. Então Timóteo chama Tito. Paulo fala, Tito, vem aqui. Tito parece nos escritos de Paulo ser uma pessoa mais firme do que Timóteo. Timóteo tem uma série de... Paulo toda hora tem que encorajar. Timóteo, fica firme. Timóteo, não seja fraco. Então ele fala, não vou mandar Timóteo não, porque se eu mandar Timóteo lá, é capaz do pessoal fazer picadinho dele. Então mandar Tito. Só que Paulo, então, bravo porque a igreja não defendeu, ele escreve uma carta severa, dura para a igreja. E manda por Tito. Pode imaginar o coração de Tito? Essa carta aqui, leu, nossa, leva lá para a igreja. Tito atravessa o mar e traz a carta para Corinto. O que acontece? Essa carta severa se perde, nós não a temos. Por que será que nós não temos essa carta? Porque ela não foi inspirada. Talvez o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Deus falou, não, Paulo, não manda para a igreja não. Se o pessoal ler ao longo dos séculos aí, o pessoal vai ficar escandalizado com você. Paulo escreve uma carta firme. E Paulo era duro quando queria escrever, hein? Sem dúvida. Tito vai lá e entrega essa carta. E Paulo diz para Tito o seguinte, Tito, depois que você ler a carta, não fique em Corinto. Entenderam? Bem simples. Lê a carta aí, vai embora. Para onde? Me encontra em Troade. Entenderam? Até aí tudo simples. Paulo fica em Éfeso. Manda Timóteo. Timóteo volta. Conta a notícia de que tem falsos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo vai. A igreja ofende, ele é atacado, ele vai embora de novo. Escreve uma carta dura, chama Tito e fala, Tito, leva lá essa carta aqui. Tito traz a carta. E Paulo diz, depois que você ler essa carta, não fique lá. Vá para Troade, saia de Corinto. O que acontece é que Paulo está em Éfeso, depois que ele escreve essa terceira carta. Acontece lá em Atos 19, uma perseguição em Éfeso, promovida por um homem chamado Demétrio. E durante 2 horas as pessoas ficam gritando no meio da cidade freneticamente, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo quer sair para falar com a multidão, e o pessoal fala, não Paulo, se você sair lá vão te matar. E aí Paulo vai embora de Éfeso, não porque ele é covarde, mas porque a igreja pediu, Paulo, vai embora daqui. E Paulo sai e vai para Troade, encontrar com quem? Com Tito. Quando Paulo chega em Troade, que é mais ou menos aqui em cima, olha lá, ele vai para lá, ele chega em Troade, sabe o que acontece? Tito não chega. E Paulo começa a ficar uma semana pastoreando ali, cuidando das coisas, e o texto fala, ele nos diz, abriu-se uma grande oportunidade para mim, mas eu não tive paz no meu coração, porque Tito não chegou. O que Paulo pensou? Mataram Tito. A igreja de Corinto, meu Deus, como eles ousam, mataram o homem. Paulo fala assim, não, eu vou para lá. E Paulo,
Vê como ele é corajoso? Ele falou, não, eu vou. E aí ele atravessa aqui, da onde ele está em Troade, para Macedônia, e depois ia descer para Corinto. Quando ele atravessa lá para Macedônia, no meio do caminho ele encontra com Tito. Ele fala, Tito, estava preocupado com você. E aí Tito conta para ele boas notícias. Tito diz o seguinte, Paulo, essa carta severa que você escreveu produziu resultados. A igreja se arrependeu. Olha, Paulo, a igreja lá mudou, a igreja é outra. Paulo ficou tão contente, Paulo ficou tão alegre com a notícia, que o apóstolo Paulo faz o quê? Escreve uma carta. Só que ele não vai até Corinto, ele fica em Filipos, e da cidade de Filipos, ele escreve uma carta, que nós vamos chamar essa carta aqui de carta D, que é na sua Bíblia nada mais do que segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tudo bem, 4 cartas, 2 se perdem, o que você tem na sua Bíblia é a segunda carta e a quarta carta. Sim, dona Delza. Tito levou todas as que foram para lá, foram lidas em Corinto. A primeira foi lida, se perdeu para nós. Nós não temos acesso a essa carta. Se alguém um dia achar um fragmento dela e ler, vai servir para nós como um livro histórico, mas não acrescentaria a Bíblia. Se alguém achar hoje e falar, olha, achamos a carta de Paulo, nós vamos falar, parabéns. Que bom, é um escrito de Paulo, mas não é inspirado por Deus, não vai guiar a igreja. E a carta severa, se alguém achar também, não sei se queimaram depois que leram lá, puseram fogo na carta, mas a igreja se arrepende e Tito diz para Paulo isso. Então Paulo escreve uma carta para a igreja, aliviado, confortado de que a igreja se arrependeu. E aí nós vamos entrar no nosso livro hoje. Quando Paulo escreve essa carta de 2 aos Coríntios, Paulo sabe, a igreja se arrependeu, mas no meio da igreja ainda existem pessoas que estão com o coração enrustido, questionando o meu apostolado. A oposição aberta foi sanada, mas tem gente na igreja que ficou balançada. Será que o apóstolo Paulo é ou não é um apóstolo? Então Paulo vai escrever essa carta que nós vamos começar a estudar hoje, para mostrar para a igreja, eu sou um apóstolo de fato, e vocês devem saber sobre isso. Tudo bem? Isso é só isso. Há muita coisa a falar de introdução, mas se você entender isso daqui é suficiente. 4 cartas, 2 se perdem, você tem a segunda e a quarta carta na sua Bíblia. Então vamos olhar para o nosso texto e nós falamos a verdade central. Alguém lembra da verdade central? Amém. Como que é a verdade central? O pessoal fala... Deus é quem define todas as coisas na igreja. Pastor, não estou vendo isso no texto, vou ajudar você a ver. O nosso Deus define tudo. Então, o que é que Deus define? É esse o nosso objetivo, a mensagem, como eu falei para você, gastamos tempo na introdução. Eu vou ser bem sucinto aqui, porque eu só quero que você entenda isso. A partir das outras semanas, aí nós vamos gastar mais tempo propriamente no texto em si. O que é que Deus define na sua igreja? Deus é quem define todas as coisas na sua igreja. Em primeiro lugar, fique claro para você que Deus é quem define quem o serve. O apóstolo Paulo escreve, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Está aí no seu texto abertamente, Paulo diz assim, não foi minha escolha ser apóstolo. Eu não me intitulei apóstolo. Eu fui chamado para servir a Deus. Deus soberanamente fez isso. Eu só queria fazer uma diferenciação entre o apóstolo Paulo e nós, porque no caso do apóstolo Paulo, ele foi chamado, quando eu estou falando de Deus define quem o serve, eu estou pensando ainda não em ministério, eu estou pensando em conversão. Pessoas perdidas, Deus olha para pessoas perdidas neste mundo e fala, você venha me servir. Deus escolhe. A Bíblia deixa abertamente para nós, de maneira explícita, escandalosa, de que Deus escolhe pessoas. No caso de Paulo, ele foi escolhido no mesmo dia, ele foi salvo e foi comissionado para ser apóstolo. Então as duas coisas acontecem com Paulo. Isso não acontece conosco. Eu duvido muito que você, no dia que você se converteu, você já descobriu o que Deus tinha para a sua vida de ministério. Como Deus queria que você o servisse. O apóstolo Paulo foi salvo
E Deus diz, entra na cidade, lá vão te dizer o que fazer. E aí há todo esse contexto. Isso tem a ver com o ministério apostólico dele, era necessário. No caso dos crentes, como é que acontece? Na via de regra para nós, há a conversão, você se engaja a uma igreja, e enquanto você está na igreja, Deus vai trabalhando cada vez nas suas percepções, então você descobre o que Deus tem para a sua vida. E quando eu falo sobre o que Deus tem para a sua vida, eu vou explicar logo depois o que eu quero dizer com isso. Eu não estou falando que você tem que ficar procurando se você vai ser pastor, missionário, não é isso. Hoje, no primeiro ponto, eu quero que você saiba o seguinte: Deus define, Deus escolhe soberanamente quem vai sair das trevas para o servir. Quer você goste ou não, Ele faz isso. A aplicação prática disso, quando você olha para a vida da sua família, quando você olha para os seus familiares, quando você olha para pessoas tão preciosas, a quem você ama e os vê perdido, você deve fazer o quê? Pedir a esse Deus, que é capaz de definir todas as coisas, tocar o coração dessas pessoas, para que elas se convertam e saiam das trevas para a luz. Não é o seu trabalho converter pessoas, o seu trabalho é anunciar o Evangelho, é apontar Cristo Salvador. O que vai acontecer depois é problema da pessoa e Deus. O problema dos crentes é que eles enfiam na cabeça de que de alguma forma eles precisam convencer e converter pessoas. Há pais que ficam angustiados, desesperados, porque acham que é papel deles converter os seus filhos. Há filhos que estão apavorados porque querem converter os seus pais. Há esposas e maridos que ficam se degladiando. Ficam, em vez de fazer a casa um lugar de bênção, o cônjuge crente que começa a enfiar a goela abaixo a Bíblia, a esposa quer convencer o marido, e o marido quer convencer a esposa, aí vira o caos. Quem disse para você que o seu papel é de convencimento? Deus está dizendo para você, vá viver a vida cristã, viva e deixa que eu faça o resto. Viu como a vida cristã é uma vida alegre e tranquila? Deus está falando, vai viver o cristianismo. E as pessoas perdidas? Pessoas perdidas são um problema meu. Brilhe o cristianismo e deixa que eu chamo quem eu quero. Deus define todas as coisas, Deus define quem o serve. Há uma segunda definição, que nesse texto fica muito claro. No caso do apóstolo aí, mais ainda. Deus define quem o serve e Deus define como essa pessoa o servirá. Abra o seu coração em relação a isso. Não sei se você percebeu, olha como o apóstolo Paulo escreve. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E quem? Por que ele não diz, e o apóstolo Timóteo? Por que ele não diz, e o bispo Timóteo, ou o pastor Timóteo? Por que ele vem e fala, e o irmão Timóteo? Ele chama, o texto nos está mostrando claramente aqui que Deus chama pessoas para funções diferentes. Paulo diz, Deus me chamou para ser apóstolo. E Timóteo? Timóteo é meu irmão. Timóteo é um irmão precioso. Mas ele é meu irmão precioso, eu sou apóstolo. Eu não vou falar nada de Timóteo, porque a igreja de Corinto não está questionando nada sobre Timóteo. Então, eu não preciso defender quem Timóteo é, qual é a função dele, mas estou deixando claro que eu, Paulo, sou apóstolo, e ele é meu irmão em Cristo. Assim como numa igreja, você tem pastores, como na igreja você tem pessoas que foram chamadas para ensinar, como você tem na igreja pessoas que foram chamadas e habilitadas para servir a Deus no ministério de música, foram chamadas para servir a Deus com um dom de serviço. Mas eu tenho certeza absoluta que isso extrapola em muito os aspectos ministeriais. Aprenda o seguinte, quando Deus chamou você, Ele definiu como você o serviria nessa vida. Alguns de vocês foram chamados para servir a vida toda como professor em escola pública. Alguns de vocês foram chamados para ser engenheiros, pedreiros, advogados, médicos. E é isso aí que Deus quer que você seja. Só que antes da sua profissão, antes de qualquer outra coisa, na vontade de Deus vem, você é um crente que enquanto serve a Deus nessa vida, exerce a função de pedreiro, de auxiliar de escritório, de gerente, de professor, de médico, do que você quiser. Deus estabelece como você o serve. Não fique desesperado,
Não devemos ter o nosso coração o desespero de falar: Senhor, o Senhor me chamou e eu quero definir como eu vou servir. Se Deus quiser chamar a pessoa para ser pastor, para líder, Ele o fará. Mas a maioria de nós não vai ser chamado para isso. A ampla maioria não vai ser chamada para isso. Poucas pessoas foram chamadas para isso. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que a seara é grande e são poucos trabalhadores. Ele disse que seriam poucos. Então você foi chamado por Deus, você é um salvo, saiu das trevas, Deus decidiu salvar você, chamou você para servir. É Deus quem estabeleceu como você vai o servir. Por isso você deve olhar para a sua profissão como um veículo para que a glória de Deus seja vista nessa terra. Não fique olhando e fazendo essa divisão boba que as pessoas fazem. Ah, esse é meu serviço secular, esse daqui é meu serviço religioso. Não existe isso. Existe o crente no mundo e o crente na igreja. Sirva a Deus. Na sua profissão, faça a diferença. Por quê? Porque Deus estabelece se Ele quer que você seja um simples pescador ou se Ele quer tornar você um apóstolo. Deus estabelece se Ele chamou você para ser um multimilionário ou uma pessoa muito humilde. Deus estabelece se Ele chamou você para ser um crente que vai ser chefe ou vai ser funcionário. Soberania dEle. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus estabelece todas as coisas relacionadas à sua igreja. Quando Ele chamou você, Ele escolheu você, porque Ele quis. E Ele deu a você uma tarefa neste mundo, seja ela qual for, porque Ele quis. Abraça essa tarefa e vá servi-lo. Não fique inventando. E em várias cartas Ele se apresenta como eu, apóstolo. Ele mostra isso. E nós precisamos, no caso do apóstolo Paulo, isso nos remete a uma outra verdade, minha irmã Lene, de que o apóstolo Paulo tinha convicção para o que ele foi chamado. Sabe qual é o problema da igreja cristã? É que a maioria de nós não tem convicção. Sabe que Deus chamou, mas não sabe para quê. Isso acontece com adultos e adolescentes. Você reúne um grupo de adolescentes e fala assim: o que você quer ser da sua vida? O que você normalmente escuta? Ah, não sei, vou fazer um teste vocacional, estou pensando. O que aconteceu? A pessoa não tem convicção do que Deus quer que ela faça. É possível que isso aconteça? É. Mas assim que você tiver convicção, entre de cabeça, marche por esse mundo marcando a história. Faça toda a diferença possível na função que Deus te deu. Não olhe essa função como maior ou menor. Você não está trabalhando para pessoas. Você está trabalhando para um rei. E se o rei te colocou nessa história entre os pequenos, que seja. E se Deus que te dá destaque nessa história, que seja também. Por quê? Porque Ele é quem define todas as coisas. E nós devemos abaixar a nossa cabeça e falar: Senhor, cumpre na minha vida o que o Senhor quer. O Senhor não é um Deus fraco que eu possa controlar. O Senhor não é um Deus que dependa de ninguém e de nada. O Senhor é Deus e sempre será assim. Esse é meu dever. Eu vou obedecer. 2 lições que nós já aprendemos nessa noite, 2 coisas que Deus estabelece: quem o serve e como o serve. Há mais uma lição que nós vemos aí. Deus, que define todas as coisas, define também onde você o serve. Olha para o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para a igreja de Deus que está em Corinto. O apóstolo Paulo diz: há uma igreja formada num lugar mais sujo daquela época. Um lugar que nenhum de nós pensaria em plantar uma igreja. Deus fala: eu vou salvar pessoas ali porque eu quero. Vou comissionar pessoas naquela igreja porque eu quero. E vou colocá-las numa cidade que é ruim e corrupta porque eu quero. Eu sou Deus. E olha que bonito. O texto diz assim: a igreja de Deus. E igreja não pertence a uma convenção. Igreja não depende de uma denominação. A igreja de Deus no mundo não é batista. Muito menos Batista Redenção. A igreja de Deus não é presbiteriana, a igreja de Deus não tem esse rótulo. É a igreja de Deus que se situa em um lugar. Existe uma igreja de Deus na cidade de Bragança Paulista. E nós criamos os rótulos e colocamos nas portas. Mas a igreja pertence a Deus.
E Ele faz isso. Alguns irmãos têm o privilégio de estarem num lugar, como nós aqui no caso, em que tem uma comunidade reunida, localizada, onde você pode se agrupar e participar. Mas existem irmãos que nos assistem, que nos ouvem, acessam o site da nossa igreja do Camboja, do Marrocos, estão sozinhos. E eles estão lá e falam assim: pastor, eu não tenho uma comunidade local para frequentar. E o apóstolo Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos espalhados pela Acaia. Eu gosto muito dessa expressão. Paulo diz assim: há uma igreja em Corinto organizada, mas existem crentes que por causa da perseguição estão isolados. Em 2 ou 3 não dá para formar uma comunidade. Paulo fala: vocês também são santos de Deus, espalhados por aí. Viu? Deus define onde você o serve. Se Ele quiser te colocar numa igreja com 5 pessoas, ou numa igreja com 1000, Ele o fará. Se Ele quiser te colocar numa cidade onde tem 10 igrejas, ou se Ele quiser te colocar num lugar onde não tem igreja nenhuma, Ele o fará. E nem por isso você deixou de ser menos especial para Ele. Porque o apóstolo Paulo chama essas pessoas de igreja de Deus, reunidas em Corinto ou espalhadas na Acaia. Quem é você? Quantas vezes você já se pensou: eu estou sozinho aqui? Eu fico imaginando crentes espalhados em lugares, por exemplo, como a Coreia do Norte. Há crentes na Coreia do Norte. E gente, eles olham e falam: cadê o povo? E Deus fala: olha, há um povo congregado, há pessoas que eu dei o privilégio de ter igreja reunida. E há outros que estão dispersos. Mas vocês todos participam de uma única igreja, um único povo. Por quê? Porque é Deus quem define. Quem salva, quem o serve, chama-o das trevas. Deus define como essa pessoa vai servir. Em que função, em que profissão. E depois Deus define aonde vai servir. Então para com essa bobeira de muitas vezes você começar a traçar os planos da sua vida. Você não sabe o que Deus vai fazer. Quem disse para você, por exemplo, que o ano que vem eu vou estar nessa igreja? Quem disse para você que o ano que vem você vai estar aqui nessa igreja? Quem disse para você que o ano que vem vai ter igreja aqui? O pastor não fala isso. Não sei. Por que eu não sei? Está lá em cima. Por quê? Deus define todas as coisas. Pastor, o senhor está falando em ir embora? Não. Eu estou falando que é Deus quem define todas as coisas. E ao longo desses 7 anos que nós estamos aqui, há pessoas que passaram e foram embora. E há pessoas que passaram e ficaram. Há pessoas que trouxeram alegria, há pessoas que trouxeram tristeza. Há pessoas que agregaram à igreja, há pessoas que tiraram coisas da igreja. Por quê? Porque é Deus em quem define todas as coisas, e não somos nós. Há mais uma lição nesse texto aqui. Deus define quem o serve, Deus decide como o serve, Deus define onde o serve. Por fim, Deus define com o que você o serve. Versículo 2, ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para lidar com detalhes, por exemplo. Às vezes nós nos seminários temos que lidar com o que é chamado genitivos. Não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Aparece no texto coisas assim: apóstolo de Cristo Jesus, vontade de Deus, igreja de Deus, Jesus da parte de Deus, do nosso Senhor. Essas coisas mostram posse. Mostram que o nosso Deus é um Deus que manda na igreja. A igreja pertence a Ele. Eu sou apóstolo dEle, pela vontade dEle. Se eu parar só para olhar essas expressões pequenas que aparecem aqui, de e do, já daria uma mensagem. Os crentes acham que são dono do seu nariz. Deus redimiu na cruz você por inteiro. Você não manda mais em nada na sua vida. Ele faz com você o que Ele quiser. Se Ele quiser te dar saúde, dará. Se Ele quiser trazer doença, Ele o fará. Isaías 45, se eu não me engano, o versículo 18 diz assim: eu sou o Deus que crio a luz e faço as trevas. Eu sou o Deus que trago a paz e promovo a guerra. Eu faço o que eu quero. Se você não estiver satisfeito com esse Deus, a igreja cristã não é lugar para você. Nós estamos vivendo num modismo onde as pessoas acham que Deus é apenas um garçom,
em que nós estalamos os dedos e dizemos em o nome de Jesus e Ele tem que atender. Mas a Bíblia mostra um Deus muito acima disso. Os que vieram, os irmãos que fazem aula de quarta-feira aqui conosco, na classe de novos membros, nós olhamos textos de Isaías que são humilhantes. Ele fala assim, olha, as nações o Senhor reduz a nada. Um texto de Isaías, se eu não me engano, 43, fala assim, quem são vocês para discutirem comigo? Vocês são cacos de barro. É muito forte a maneira como Deus coloca. Ele não depende de você para nada. Estar aqui na igreja para você é um privilégio. Você deveria passar a vida sorrindo, saltitando de alegria, porque Ele te salvou das trevas e te chamou. Privilégio seu. Só te salvar das trevas já é um grande motivo de louvor. Mas há crentes que estão reclamando porque não tem saúde, não tem dinheiro, os sonhos não acontecem como eles querem e assim por diante. Os crentes precisam ter uma dimensão maior do que é que você está aqui. Você foi colocado nesse mundo para ser um escravo. Tira da sua cabeça qualquer ideia de que você é senhor. Servo. Olha quantas vezes a palavra serve aparece aqui. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja ao longo desse livro. Eu sou servo de Deus, vou mostrar para vocês que eu sou apóstolo. Mas Deus decidiu o que eu sou, decidiu onde eu o sirvo, decidiu também como eu vou servir. E o último ponto aqui diz o seguinte: graça e paz da parte de Deus. Há duas coisas necessárias para você servir a Deus. A primeira delas é graça. Sem graça não há serviço. A graça é o que te introduz na salvação. A graça é o que proporciona a vida cristã. Sem a graça de Deus, não há igreja de Cristo, não há ministério para Cristo, não há serviço cristão. Graça é o que inicia. Paz é o que você recebe enquanto você vive debaixo dessa graça. O ministério cristão é feito dessa forma. Você levanta todos os dias e vai para o seu trabalho, para o seu afazer. Seja você empresário, funcionário, seja você funcionário público ou um profissional liberal. É a graça de Deus que te levanta naquele dia e fala assim, vou acompanhar, vou dar para você capacidade de você viver. Graça que te salvou e te preserva. E em segundo lugar, quem está na graça de Deus, desfruta de paz. Nós desfrutamos a semana que vem, não falte, nós vamos falar do versículo 3, provavelmente até o verso 7, e você vai ver quão especial é ter paz. Esse mundo não sabe o que é paz. O Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não paz como o mundo dá, eu dou a minha. E isso é o que o apóstolo Paulo diz. Ministério cristão é vivido nessa terra, nessa dualidade. Graça que te sustenta e paz que preserva o seu coração. Por que isso? Porque o nosso Deus é o Deus que define na igreja todas as coisas. Aprenda a não ser um povo de dura serviço. Queridos, essas são as lições desses dois versos. Há muitas outras coisas que nós poderíamos parar e olhar. Quais são as aplicações simples desse texto? Preste atenção, se você tem certeza, a primeira aplicação, senão você vai falar, o que tem a ver com a minha vida? Está falando de Paulo, mas agora vamos olhar o que o texto tem a ver com a sua vida. Se tem certeza de estar fazendo o que Deus mandou, vá adiante. As pessoas questionavam, Paulo, você não é apóstolo. Eu sou sim. Eu sou apóstolo da parte de Deus. E vou continuar sendo, vocês gostando ou não. Descobriu o que Deus quer para a sua vida? Tem convicção? Vai em diante. Não tem convicção? Dobre o joelho e ore. Senhor, será que eu não estou fazendo a minha vontade e não a sua? Será que eu não estou fazendo uma escolha que é minha e não sua? Descobriu que é isso que Deus quer? Mesmo que alguém venha desmotivar, isso não vai dar em nada. Isso que vocês escolheram não é bom. Você considera essas coisas, tá? Não seja um obstinado que fala, não, agora que eu sei, eu vou marchar. Não, tenha convicção primeiro que é de Deus. Para ter convicção que é de Deus, Deus dá indícios disso. Não fica só, não, Deus falou comigo e agora eu vou. Deus, por exemplo, na vida de um jovem, Deus mostra a sua vontade usando os pais, usando a igreja, usando a palavra, usando diferentes coisas. Mas descobriu o que Deus quer? Vá em frente. Não adianta as pessoas tentarem desanimar você.
Você quer ver uma situação? Vou dar só um exemplo. Minha esposa disse que eu dou muitos exemplos, então vou dar só um. Um só, né, Isa? Quantas irmãs ignoram o fato que Deus, absolutamente, tenho certeza absoluta do que eu vou dizer, chamou você em primeiro lugar, se você casar, para ser esposa, em segundo lugar para ser mãe. E quantas pessoas dizem assim, não vale a pena. O quê? Você é do lar? Nossa, você não é nada. Porque você devia ter isso, você não tem os cursos que eu tenho. Olha, se Deus der a oportunidade de você, irmã, estudar, estude, faça a diferença. Mas estou dizendo que você que não tem a oportunidade, ou não teve a oportunidade, e abriu mão muitas vezes de estudo em prol da sua família, se vocês têm certeza de que é isso que Deus quer, vá em frente, não importa o que as pessoas falem para você. Deixa o mundo falar, você fala assim, eu sou do lar com toda alegria. Porque é no lar, o lar vai perdurar além desse tempo. Os empregos vão acabar, mas o lar perdura. Eu fui chamado para uma família, eu pertenço a um lar. Estou dando um exemplo só, não vou dar mais, senão a Isa vai brigar comigo. Aprenda isso. Sabe o que Deus quer? Não deixa ninguém desanimar você não. Há uma segunda lição. Aprenda o seguinte, que cada crente é chamado para servir numa forma ou numa função diferente. Sirva a Deus naquilo que Ele te deu. Não fique invejando a função do outro. Você pode conversar com Deus, se Ele quiser e permitir você mudar e servir em outra área, que seja. Mas nós fomos chamados para fazer parte de um corpo. O pé não é mão, o nariz não é dedo. Cada um de nós, num lugar. Faça isso. Não tenha medo. Quantos de nós... Vou dar mais um exemplo. Segundo ponto, posso dar um outro exemplo. Quantos pais querem formar nos seus filhos a sua própria imagem e ignoram o fato de que Deus tem outros planos? Eu sou engenheiro, eu quero que meu filho seja engenheiro. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Eu sou professor, eu tenho que ser professor. E assim vai. Eu toco música, meu filho tem que tocar. Eu faço isso. Gente, quem disse para você que é você que traça o futuro dos seus entes queridos? Deus define todas as coisas na igreja. Invista na vida deles, mas deixa Deus fazer deles o que quiser. Porque Deus faz e chama cada um de nós para uma função diferente. Terceira aplicação, cada crente é chamado para servir num lugar diferente. Então não inventa, sirva onde você está. Tem crente que fica orando, Senhor, onde eu devo te servir? Deus fala, mas aí, serve aí. Senhor, aonde? Aí, onde você está? Mas Senhor, eu queria outro lugar. Não, eu te coloquei aí. Você já pensou porque você nasceu no Brasil? Não vou nem dizer se é bênção ou não, só quero que você pense. Você nasceu no Brasil. Por que Deus deixou você falar português? Sei que alguns estão pensando bobagem, não, mas não vou dar exemplo desse aqui não. Você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu a cidade? Alguns de vocês escolheu a cidade? Talvez o seu pai escolheu para você. A gente fala assim, eu vou viajar para meu filho nascer nos Estados Unidos, ser um americano, ter direitos assim e assim por diante. Os seus pais podem traçar planos, Deus vai dar a resposta. Mas você não escolheu onde nascer. Não escolheu a família, não escolheu a cidade. O meu cunhado nasceu na cidade de Caconde. Se ele pudesse escolher outra cidade, ele não ia escolher lá, mas Caconde. Eu nem sei onde fica. Mas pelo nome deve ser bem longe. Deus te colocou aqui em Bragança. Deus te colocou nas cidades da região. Sirva Ele ali. E se Deus decidir levar você dessa igreja para uma outra igreja, levar você dessa cidade para uma outra cidade, vá em paz, desde que seja um povo de Deus, vá servir a Deus com alegria. Não fique preso a isso, eu estou aqui, estou enraizado, vou criar raiz. Não, sirva a Deus, deixe Ele conduzir sua vida. E a última aplicação, não sei se é a última ou a penúltima, para servir precisamos de graça, e quem serve desfruta de paz. Essas são as lições que nós vamos ver nesse texto. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Talvez você esteja tão descontente com o seu emprego,
Não sei, talvez Deus esteja mostrando para você que é hora de mudar. Talvez você esteja tão frustrado com o lugar onde você vive, que você não tem tempo de pensar no que Deus quer para a sua vida. Talvez você tenha colocado os olhos tanto na prosperidade financeira, que você não consegue ver à sua volta oportunidades de Deus de brilhar. Talvez você nunca agradeceu a Deus por ter nascido brasileiro. Talvez você nunca agradeceu a Deus por você estar em Bragança, por Deus te dar essa igreja. Eu não sei. Abra o coração e diga para Deus o seguinte: Senhor, nessa noite eu aprendi que o Senhor é quem define todas as coisas. Obrigado por me chamar das trevas para a luz. Foi o Senhor, não fui eu que levantei a mão, foi o Senhor que me chamou. E agora que eu sou chamado, o Senhor define como eu vou te servir. Se vai ser de tempo integral na igreja ou se vai ser num outro ambiente, que seja, eu vou fazer o melhor ali. O mundo verá Cristo em mim. A cidade onde eu vou te servir, a empresa onde eu vou te servir, a escola onde eu vou te servir, a igreja onde eu vou frequentar. O Senhor quem define. Mas seja como for, Deus, eu suplico que a Tua graça e a Tua paz me acompanhem. Que a Tua graça me sustente. Que a Tua paz me guarde. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, verdadeiramente, porque o Senhor não é um Deus criado por mãos de ninguém. Há muitos deuses neste mundo criados de barro, de papel e gesso. Há deuses criados a partir da imaginação humana, mas o Senhor não. O Senhor não é um Deus criado por mãos. Nós Te louvamos porque o Senhor não é um Deus que dependa de nada. O Senhor não depende de ninguém. Isso nos humilha, nos coloca no lugar certo. O Senhor também não é um Deus fraco, que pode ser comprado com dízimos, com promessas, com barganhas. O Senhor não é um Deus manipulável. O Senhor é Deus e sempre será. Ó grandioso, o Senhor já era Deus antes da criação, antes de qualquer um de nós existir, antes da terra e os montes serem feitos. O Senhor já estava no trono reinando. O Senhor é Deus quando tudo vai bem na minha vida, quando tudo vai mal. O Senhor está num trono soberano. Curve-se o meu coração, sabendo que as minhas lutas não mudam o fato de que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. Defina na minha vida aquilo que é necessário. Ensina-me, Senhor, a ser servo, não Senhor. Ensina-me, Senhor, a marchar com convicção da Tua vontade. Mesmo que as pessoas zombem de mim, mesmo que as pessoas digam que não vale a pena, que nós possamos marchar na certeza do Teu chamado, da Tua obra. Muito obrigado por ser um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que tem o poder. É esse o nosso Deus, é esse o Deus que nós precisamos ser lembrados pela Tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Eu Te louvo pelo sofrimento dele, porque foi justamente no sofrimento dele que há ensino e orientação para as nossas vidas. Senhor, nos conduza pelo manancial da Sua palavra, nos ajuda a beber desse livro, que nós sejamos saciados da Escritura, não só na igreja, durante a semana em casa. Enche-nos de fome e sede da Tua palavra. Obrigado por essa noite, nós oramos em nome de Jesus, amém.